Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? E hoje nós vamos começar de forma diferente. Vamos usar o nosso alfabeto móvel, olha só. E também uma folha, isso mesmo. Peguem aí uma folha. Vamos colocar aqui todas as letrinhas do alfabeto móvel. Olha lá. Você vai jogar assim. Muito bem, vai jogando aí até cair tudo. Isso. Agora nós vamos pegar todas as letras do alfabeto e vamos colocar em cima da folha em ordem, tá bom? Então, qual é a primeira letrinha que começa? A, muito bem, letrinha A. Vão colocando. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Letrinha A. Depois a letrinha B. Depois do B, o C. Depois do C é o... Qual que é depois do C? Isso é o D. Então, vocês vão encontrar aí todo o alfabeto e vão montar aí nessa folhinha paprô. Não esqueçam de tirar fotos, tá bom? Depois que vocês montarem o alfabeto, vocês vão contar quantas letrinhas tem no nosso alfabeto. Tudo bem, turma? Tira foto de vocês contando e anota aí no caderno a quantidade de letrinhas, tudo bem? E também vamos contar as vogais. Quem lembra quais são as vogais? Isso, A, E, I, O e o U. Muito bem. Essas aqui são as vogais. Quantas vogais tem? Vocês vão contar aí, tá bom? E vão anotar paprô no caderno. Boa atividade, turma! Agora vamos fazer a contagem dos números. Vamos junto com a Pro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Muito bem. Agora vocês vão anotar no caderno os números que a Pro vai falar para vocês, tá bom? Coloquem aí no caderno. Vamos lá. Primeiro número é o número 5. Qual é o número 5? Anotem aí no caderno. Número 5. Depois do número 5, o número 9. Isso, o número 9. Faz aí o número 9 no caderno. Depois do número 9, o número 12. Como é o 12? Depois do 12,
o número 16. Isso, número 16. Depois do número 16, nós vamos para o número 20. Qual é o número 20, turminha? E depois do 20, nós vamos para o 24. 24. Depois do 24, vamos para o número 28. 28. E por último, o número 30. Qual é o número 30, turminha? Isso aí, anotem todos esses números no caderno e tirem uma foto para a prova. Apostila. Turminha, agora vamos abrir lá na página 76, que diz assim: registrar. Luan convidou a turma e seus respectivos irmãos para brincar na casa dele no fim de semana. Depois das brincadeiras, fizeram uma votação para saber qual delas foi a mais divertida. A brincadeira mais divertida, quantidade de votos. Olha lá o gráfico, igual aquele que nós pintamos. No gráfico deles, tem outras brincadeiras, olha lá. A primeira é peão, isso. Depois peteca, brincadeira de roda e amarelinha. Isso mesmo. Olha lá a quantidade de votos. Quantos votos teve no peão? Quantos quadradinhos tem pintados? Então foi um voto, muito bem. E na peteca, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, 5 votos. E na brincadeira de roda? 1, 2. Muito bem, turma. E na amarelinha diferente? Quantos votos? 1, 2, 3. Isso mesmo. Então, vamos agora lá no número 1. Coloquem o dedinho no número 1. Quantos votos a brincadeira mais divertida recebeu? Qual foi a brincadeira que teve mais votos lá em cima, turminha? Isso, peteca, isso mesmo. E quantos votos foram? 5, muito bem. Então, no número 1, nós vamos colocar o número 5 nesse quadradinho. Isso mesmo. Agora, vamos para o número 2. Quantos votos a brincadeira da peteca recebeu a mais que a brincadeira de roda? Olha lá. A brincadeira de roda teve 2 votos e a peteca 5 votos. Quantos votos a mais a peteca teve? Conta os quadradinhos acima. Olha lá. 1, 2, 3, né? São 3 quadradinhos a mais. Então, vamos colocar lá na número 2 o número 3 aí no quadradinho. Vamos lá. Agora, vamos para o número 3. Coloca o dedinho aí. Quantos votos a mais a amarelinha precisaria ter para empatar com a brincadeira mais votada, que foi a peteca? Olha só, a amarelinha tem 3 votos e a peteca tem 5. Quantos quadradinhos faltam para ficar empatado? Para a amarelinha ficar igual a peteca? 1, 2. Muito bem, turminha.
Então, vamos colocar aí no número 3 o número 2 nesse quadradinho. Turminha, agora, lá no número 4, qual foi o total de votos? Quantas crianças votaram aí? Vocês sabem? Vamos contar todos os quadradinhos pintados e vamos ver? Vamos começar pelo azul. 1, vermelho. 2, 3, 4, 5, 6, amarelo. 7, 8, verde. 9, 10, 11. Então, foram 11 votos. Vamos colocar aí o número 11. E como é o número 11, turma? Isso, o 1 e o 1. Muito bem, vamos colocar aí. Agora na página 77. Comidas para a confraternização. Para celebrar o mês cultural na escola da turma do Luan, as famílias trouxeram muitas comidas e bebidas. Luan e sua avó prepararam um bolo de milho. Que delícia! Quem gosta de bolo de milho? Eu gosto muito. Lá embaixo está escrito assim: escreva os ingredientes da receita do bolo de milho de acordo com a ilustração. Nós vamos olhar em cima da mesa da casa da avó do Luan. Estão todos os ingredientes que ele usou. Olha lá, tem o fermento. Nós vamos escrever fermento. É a primeira latinha perto da vovó. Vamos escrever? Como que é o Fê? F com E, né? Isso mesmo. E para ficar fer? Qual letrinha que tá faltando? R, muito bem. É a letrinha que a linguinha sobe lá no céu da boca. Fer. Muito bem. Depois o me. M com E. Muito bem. E para ficar men, a gente coloca a letrinha N. N de navio. E por último o to. Como é o to? O T com O. Muito bem. Fermento. Depois é o leite. Muito bem. Leite. Como é o le? Isso, L com E. Depois o I, que fica leite. Leite. Muito bem. Depois o T com E. Isso mesmo, turma. E depois do leite, o que vai? O milho. Como é o milho? Mi. M com I. Muito bem. O lho. O lho é L-H-I-O. Isso. Vamos lá. E depois do milho vem o ovo. Como é o ovo? O e o vô. V com O. Muito bem, turma. Agora vamos para o açúcar. Olha lá. Começa com a letrinha A. Isso mesmo. Depois o su. C cedilha com o U. E o car. C-A-R. Muito bem. Vamos escrever aí então. Açúcar. Muito bem. Agora vamos para o último. Margarina. Como é o mar? M-A-R. Muito bem. O G. G com A. Isso. Uri.
R com I, isso mesmo. E o na? N com A. Isso aí, turminha. Margarina é o último ingrediente. Isso, turminha. Agora nós já sabemos quais os ingredientes do bolo de milho. Muito bem. Hora da história. Chapeuzinho Amarelo. Um poema de Chico Buarque com ilustrações de Ziraldo. Era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapeuzinho de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele. Só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou o lobo!" Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 lobo, 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 bolo, bolo. Aí Chapeuzinho encheu e disse: "Para assim, agora, já, do jeito que você tá." E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca. Vai à praia, entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta. Depois joga a amarelinha. Com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro.
Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Orraiá. Barata é Tabará. A bruxa virou Chabru. E o diabo é Bodiá. Fim. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo é Gãodrá, Jacuru, Barontu e Pão Bichopa e todos os outros tronsmos. Agora, fim da história. Turminha, o que vocês acharam da historinha da Chapeuzinho Amarelo? Ela sentia medo, né? Isso mesmo. E nós sentimos muitas coisas. Nós temos vários sentimentos: alegria, tristeza, medo. Isso, nós ficamos assustados. Isso mesmo. Todos nós temos medo de alguma coisa, né? A Pro morre de medo de aranha. Verdade. E vocês têm medo do quê? Vamos dar um nome para o nosso medo? Eu vou pensar na aranha, hein? Deixa eu ver. Aranha. O nome do meu medo vai ser esse agora. E o de vocês? Fala pra Pro. Pode mandar áudio ou pode fazer um vídeo. Manda aí pra Pro ver como vai ficar, tá bom? Um beijão. Até a próxima aula.